nome é Daniele e hoje estarei apresentando a vocês o editor de vídeo Shotcut. Shotcut é um editor de vídeo com uma interface amigável, ele é gratuito, de código aberto, ele possui versão em português, ele apresenta muitos recursos, inclusive de editores de vídeo profissionais. Ele é multiplataforma, ou seja, ele é compatível com o sistema operacional Linux, Mac, Windows. Ele apresenta suporte para diferentes formatos de áudio e vídeo. Ele apresenta a captura de webcam e áudio de dispositivo do sistema. Ele requer um sistema operacional de 64 bits. Entre as vantagens também podemos citar que ele é um programa bastante intuitivo, com uma interface simples, compatível com diferentes arquivos também, extensões de arquivos como .mpeg, .avi, .mp4. Ele apresenta uma linha de tempo multiformato que viabiliza então essa mistura e combinações de resoluções e taxas de quadro em um projeto. Ele apresenta uma série de recursos, inclusive para edição de áudio. Entre as desvantagens, a gente pode destacar que ele oferece poucas opções em relação aos efeitos de vídeos. Ele é um programa um pouco pesado, então dependendo do computador ele vai ter dificuldade para ser rodado. E ele também não possui muitos efeitos efeitos mais elaborados para edição de vídeos. No entanto, como a sua interface é amigável, ele atende às necessidades diárias de criação e edição de vídeo. A instalação do Shotcut pode ser realizada a partir do buscador, no qual você vai digitar Shotcut, clicar sobre a primeira opção, que é o site oficial. Nesse site oficial, ele estará em inglês, no entanto, utilizando o Google Chrome eu consigo traduzi-lo para o português, facilitando assim a compreensão. Aqui no site oficial vocês têm muitas informações em relação ao programa. Ele destaca toda a questão de suporte, a opção do dispositivo, as interfaces. Clicando aqui na aba superior, vocês têm notícias atualizadas, a possibilidade de fazer download do programa e em recursos vocês têm muitas informações que posteriormente podem se aprofundar relacionadas ao programa. A questão do suporte, todas as especificidades em relação ao suporte, olha que interessante, como já foi destacado, né? Ele possibilita suporte a tantos tipos de programas e especificações. Da mesma forma, apresenta recursos de áudio, posso usar ele para editar áudios e vídeos conjuntamente, né? Ele tem muitos efeitos de vídeos, aqui ele elenca todas as possibilidades dos efeitos, todas as possibilidades que o programa apresenta, além de muitas opções também relacionadas à edição, né? A questão das transições, filtros, a opção de inserir áudios, aumentar o volume do áudio, diminuir o volume do áudio, entre muitas outras possibilidades. Novamente, eles trazem destaque a questão da multiplataforma, então, nesse sentido, além de ser um software livre, ele pode ser utilizado em diferentes sistemas operacionais, trazendo assim essa possibilidade de edição, né, de vídeos de forma simples e profissional, porque ele apresenta muitas opções em relação a edições profissionais. Aqui em tutoriais eu consigo ter uma visão geral, ele apresenta muitos tutoriais, por mais que esses tutoriais estejam em inglês, eu consigo acompanhar. Então aqui ele traz já tutoriais relacionados tanto às transições, aos efeitos, para melhorar o desempenho. Então quem quiser aprofundar mais, pode acessar diretamente aqui no site e verificar. Para fazer o download, então vocês vão clicar em download, vocês serão direcionados a essa interface no qual você vai selecionar o sistema operacional que você estará utilizando. Automaticamente ele já identificou que eu uso o Linux, então ele já me traz, né, essa opção. Mas quem usa o Mac ou o Windows, é somente clicar nessas opções e escolher a opção. No caso aqui, eu já tenho ele instalado, então vocês vão selecionar o sistema operacional, clicar sobre ele e, por exemplo, vocês vão clicar e ele automaticamente estará já baixando. Após ele baixar, vocês vão clicar em instalar e
Para iniciar, vocês vão procurar o ícone disponibilizado ou na tela inicial, se vocês optarem, ou nos arquivos disponíveis no computador. Após instalar o programa, vocês vão localizar o mesmo, clicar sobre ele, e essa será a interface inicial que vocês vão visualizar. Então, o primeiro passo é eu salvar o meu projeto. Então, vocês vão selecionar o local. Eu vou selecionar aqui o local onde eu gostaria de salvar o meu projeto. Vou nominar esse meu projeto. Em modo de vídeo, você pode deixar automático. Se você não tem certeza das especificidades do seu vídeo em relação à resolução, você deixa automático, que o próprio programa ele vai se adequar a partir das resoluções dos vídeos que você inserir para editar. Aqui aparece todos os projetos recentes já realizados no Shotcut. No caso, quem está iniciando com o programa, essa parte vai estar em branco, né? Então, aqui fica registrado todos os projetos, por isso é importante iniciar, salvar o projeto e constantemente, ao longo da edição, salvar o mesmo para não ter qualquer problema em relação à perda. Então, fica todos os projetos salvos. No momento que eu quero retomar um projeto, eu clico sobre ele, abro ele e posso reeditar novamente nessa aba. Então, eu clico em iniciar. Essa interface inicial, na aba superior, né, eu tenho todos os elementos, né, que eu preciso para editar os meus vídeos. Então, aqui fica toda essa questão, né, de abrir, salvar, fazer, desfazer, né, essa aba de ferramentas que é muito importante. Esse espaço aqui é a lista de reproduções. Então, nesse espaço que eu arquivo, né, trago os arquivos para edição, eles ficam disponibilizados nesse espaço. Essa é a janela de pré-visualização, né? Através dessa janela eu consigo visualizar e controlar as ações de edição. A linha do tempo, essa barra inferior aqui é a linha do tempo que vai exibir o projeto de edição, é onde eu vou inserindo os eventos, né? E a partir desses eventos eu vou editando os vídeos, áudios, imagens, conforme eu tenho planejado. E essa barra aqui é a barra de ferramentas da edição, da timeline, ou seja, da linha do tempo. Ela vai permitir que eu modifique, então, essas edições na linha do tempo, como insiram uma nova faixa, delete um evento, corte, né? Tem a possibilidade de cortar, de dividir um clipe, né? Então, todas essas possibilidades aqui estão relacionadas a modificações da linha do tempo. Então, essas são as configurações básicas, né? Essa interface básica que eu preciso. Eu preciso a minha lista de reproduções para anexar a linha do tempo. Eu consigo pré-visualizar, né, e acompanhar em tempo real as edições que eu estou fazendo. Então, para iniciar, então eu vou clicar em abrir arquivo. Já deixo localizado, já deixo selecionado uma pasta específica com os arquivos que eu quero editar. Se você gravou uma aula e quer inserir uma imagem nessa aula, ou quer juntar 2 vídeos, quer colocar um fundo musical, então já deixa tudo pré-selecionado em uma pasta. Então aqui você vai clicar sobre os arquivos já pré-selecionados, né, e já vai enviá-los para essa lista de reprodução. Então aqui ele já fica visível, né, já fica o primeiro arquivo, né, que foi a vinheta que eu inseri, ele já fica reproduzindo aqui automático. Então aqui eu tenho esse controle da fonte. No caso aqui, eu tenho a fonte. Se eu clicar sobre a fonte e reproduzir, né, eu consigo trazer o arquivo original e visualizar o arquivo original. Por exemplo, aqui, eu cliquei em fonte, eu estou reproduzindo o meu arquivo original. Olá, meu nome é Daniele e hoje estarei apresentando... No caso do projeto,
para visualizar as edições, eu clico em projeto. Então, no momento, por exemplo, que eu inseri, eu arrasto para inserir na linha do tempo. Então, aqui está passando o projeto na minha linha do tempo. A partir, então, dessa pré-visualizações, eu posso visualizar o que eu preciso editar, o exato momento do tempo no qual eu vou fazer algum corte em específico. Vamos supor uma ação bem básica inicial, você gravou sua aula, você quer cortar aquele momento inicial no qual você aparece sua mão ligando a câmera ou aparece algum ruído. Como que eu faço para selecionar essa parte inicial e descartar somente essa parte inicial e final também que aparece, por exemplo, eu reproduzindo, aparece minha mão ou aparece uma fala que eu não queira que aconteça, tanto no início como no final. Então, vocês vão vir aqui, pegar essa agulha, né, que é a agulha com a qual eu vou fazer os cortes. Vocês vão deixar, por exemplo, aqui rodando na timeline. Então, vocês vão deixar rodando e vão visualizar até que parte, por exemplo, vocês querem que corte. Então, aqui, por exemplo, eu quero tirar essa parte inicial. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e vão puxar, arrastar, ó. Tá vendo aqui no início? O cursor, ele ficou na forma de duas setas, né? Então, eu consigo arrastar e deletar essa parte. Deletei até esse momento aqui. Então, aqui eu consigo clicar em menos e ele vai deletar. Não era isso que eu gostaria de fazer. Fiz proposital, deletei sem querer. Eu posso vir aqui nessa minha barra de ferramentas e desfazer. Então, aqui eu arrasto, eu clico e arrasto essa parte novamente para o início. Aí eu consigo visualizar se realmente eu consegui fazer o corte que eu desejava. Ok, consegui cortar. Para realizar o corte no final, então, eu arrasto a agulha até o momento que eu desejo realizar o corte. E outra possibilidade, ao invés de clicar e arrastar, é eu inserir a agulha justamente no exato momento que eu desejo realizar o corte, vir aqui nesse ícone, né, de divisor de reprodução, clicar sobre ele. Vocês viram aqui que ele dividiu esse evento em duas partes. Então, agora eu posso selecionar essa última parte. Se ficar muito pequeno e difícil de visualizar, eu consigo aqui aumentar, né, o zoom para ficar mais visível. Então, eu seleciono a parte que eu desejo eliminar, no caso aqui do lado direito. Eu clico sobre ela e dou um delete. Então, dessa forma, eu consegui realizar o corte no final do vídeo. E agora, se tem um corte necessário no intervalo de espaço entre o vídeo, como que eu procedo? Eu, da mesma forma, levo a agulha do cursor no momento que eu desejo realizar esse corte, por exemplo, aqui, posiciono a agulha, utilizo esse ícone, cortar, gostaria de cortar alguns segundos depois, então, novamente, clico sobre o ícone, corto. Para mim conseguir selecionar com maior facilidade, eu aumento o zoom, clico sobre essa parte que eu desejo deletar e deleto. Aí eu junto novamente os clipes e consigo visualizar o corte que eu inseri. Então, até o momento, a gente visualizou como realizar cortes no início, no final, no intervalo. Agora eu vou diminuir o zoom aqui para mostrar para vocês. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir, por exemplo, aqui no final, uma legenda, uma frase, um título. Como que eu faço? Então, eu posiciono novamente aqui a agulha da timeline, né, da linha do tempo, justamente no momento que eu desejo que o texto apareça. Então, eu vou fazer o corte e vou selecionar o espaço onde eu desejo que o texto fique visível ao longo desse intervalo na reprodução do meu vídeo. Então, selecionei. Agora, eu venho aqui em filtros, mais. Aqui vocês têm a aba de selecionar, né, o favorito, vídeos e áudios. Favoritos fica aparecendo no momento, né, que eu já utilizei várias vezes alguns.
eu vou clicar em vídeos e vou procurar por texto. Bem ao final, eu tenho a opção de texto simples. Texto simples. Então, aqui, como vocês podem visualizar, ó, ele já fica aparecendo texto sobre essa parte que eu desejo inserir no meu vídeo. Aqui vocês podem reorganizar a tela para ficar melhor visível. Ó, eu consigo, então, aqui ajustar, digitar o texto, ou a frase, ou o título que eu gostaria de inserir naquele intervalo de tempo. Tutorial Shotcut. Eu consigo, então, aqui mudar a fonte, né? Eu consigo alterar a fonte. Vou deixar, no caso, vou deixar branco aqui. O fundo, consigo alterar o fundo se eu desejar, né? O tipo de letra, vocês conseguem selecionar o tipo de letra, por exemplo. O tamanho da letra, vocês conseguem diminuir, aumentar. Então, selecionem e definam. A espessura, né? O espaçamento. A posição, se vocês mexerem aqui, vocês podem ir alterando por aqui, ou vocês podem vir aqui e, então, ajustar, como vocês podem ver, tá selecionado. Vocês podem diminuir aqui e tem esse círculo aqui bem no centro, vocês conseguem arrastar e deixar destacado aonde vocês gostariam que ficasse posicionado esse título. Aqui. Então, definir. Então, agora eu posso visualizar, né, como ficou em tempo real. Então, nesse espaço de tempo, vai aparecer o título desse, no caso, o título do tutorial. Na sequência, então, após ajustar esse título, eu gostaria de inserir outro vídeo dando sequência à minha edição. Então, aqui eu tenho que voltar nessa aba, né? Eu estou em filtros, eu vou voltar para a minha lista de reprodução, no qual eu consigo visualizar os arquivos. Então, aqui eu vou inserir, simplesmente eu clico e arrasto um outro vídeo. Como vocês visualizaram, aqui fica esse intervalo de tempo. Eu posso puxar vários vídeos para minha linha do tempo e ir reorganizando, inserindo, invertendo, tenho essa possibilidade. No caso, esse espaço, ele vai ficar preto, não vai ter nada. Isso significa, se eu deixar esse espaço, ele vai ficar preto, o vídeo não vai aparecer nada. Então, eu tenho que ter esse cuidado e sempre que eu inserir outro vídeo, outra imagem, então eu vou ajustar para ficar logo na sequência. Então, aqui, por exemplo, eu inseri esse vídeo dando início à fala. Como vocês podem ver, eu vou cortar, que esse pedaço aqui eu não desejo, então eu posiciono, faço esse corte, deleto e novamente eu consigo trazer para o início. Olá! Ajustando esse intervalo de tempo, né? Entre o final da vinheta, no caso, e o início da minha gravação. Mas assim como vocês visualizaram nesse formato, essa transição ela fica muito seca, né? É um corte bem considerável e bem abrupto, né? Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma transição mais suave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo e vou sobrepor minimamente, ó, ele sobre o outro. Então, vai ficar essa faixa aqui de transição. Vamos visualizar como é que fica. Então, ele vai... Olá, meu nome... Quanto mais eu sobrepor, né, mais suave vai ficar. Olá, meu nome... Aqui. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer Olá, essa transição. Ou, se vocês preferirem usar outras transições,
eu deixo selecionado esse intervalo no qual eu desejo fazer essa transição. Eu vou aqui em propriedades, né? E posso escolher o tipo de transição que eu desejar. Ó. Eu tenho muitas opções, então, ó, entre inverter, barra vertical. Então, eu posso fazer e selecionar relógio, né? Por exemplo, assim. Se eu colocar o relógio, vamos testar como fica. No formato. Olá, meu nome é... Ou se eu gostaria de diagonal superior direito, por exemplo. Então, vocês podem ir testando e ajustando conforme Olá, fica melhor. Então, tem todas essas possibilidades. Ainda eu posso ajustar a suavidade aqui. Diminuir, aumentar. As transições entre um vídeo, entre dois vídeos, ou entre um vídeo e uma imagem, eu consigo fazer dessa forma. Olá, meu nome... No caso aqui, para essa segunda parte do vídeo, no momento que eu vou explicando, eu gostaria de um fundo musical. Então, como que eu procedo para inserir uma faixa de áudio? Aqui eu vou reorganizar minha timeline. Aqui, vamos aumentar aqui. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse nesse espaço e vão, com o botão direito, né, opção de faixa, adicionar faixa de áudio. Então, automaticamente ele inseriu uma faixa de áudio. Então, eu vou aqui, volto, ó, aqui, sempre lembrando que eu estou em propriedades, filtros, mas o meu áudio está sempre na lista de reprodução. Então, eu já deixei selecionado essa música que eu quero que fique tocando ao longo da minha fala. Eu vou clicar e arrastar aqui para a linha do tempo, né, do som. Mas eu não quero que ela fique aparecendo desde o início, porque eu tenho o som da vinheta. Então, eu vou posicioná-la no momento, né, a partir do momento que eu gostaria que essa música iniciasse, né. Então, eu posiciono ela aqui. Eu vou diminuir o zoom aqui para vocês visualizar. Então, desse momento, então eu posso organizar essa faixa de áudio aqui, aumentar, diminuir, é só um intervalo que eu gostaria. Lembrando de um detalhe importante em relação à música, né? Vocês têm que selecionar uma música realmente que tenha licença aberta, que vocês tenham permissão para utilizar. Então, tem que ter esse cuidado ao selecionar também uma música para inserir na edição de vocês. Caso vocês utilizem uma música que não tenha permissão, se vocês, por exemplo, exportar para o YouTube, automaticamente vocês serão barrados, a música será, né, não será incluída. Vocês vão receber uma mensagem. Então, já tenham esse cuidado, né, para não fazer toda uma edição do vídeo e depois ser inutilizado. Então, tome bastante cuidado em relação a esse aspecto na hora de selecionar uma música. Tentem selecionar uma música de código aberto que esteja disponível para reutilização. Então, aqui eu posso visualizar como ficou. Olá, meu nome é Daniele e hoje estarei apresentando... Como vocês podem ver, essa música ela ficou muito alta. Eu somente gostaria de um fundo bem suave, senão vai acabar atrapalhando e tirando o foco da minha fala. O que eu faço? Eu seleciono a música, a parte da música, vou em filtros, mais clico em áudio. Agora estou trabalhando com o áudio. Agora eu procuro a opção ganho e volume. Vamos ver, ganho e volume. Então aqui eu consigo, né, ajustar esse volume. Vamos testar. Diminuir ele. Olá, meu nome é Daniele e hoje estarei apresentando... Aqui eu quase não consigo escutar, então vou ter que aumentar um pouquinho mais. Olá. Então vocês vão ajustar conforme você desejar. Cuidado, né? Agora aumentei bastante. Ó, vocês veem que não tem coerência, então vocês vão deixar com um volume adequado. Estarei apresentando a vocês o editor... Vou diminuir mais um pouco.
de vídeo Shotcut. Então, vocês vão selecionar aqui o nível do volume que vocês desejar e vão inserir, né, no intervalo de tempo que vocês desejarem também. Se vai ser ao longo de toda a fala ou de algum momento. No caso aqui, eu vou selecionar aqui, vou fazer um corte aqui para deixar finalizado e vou deletar esse restante da fala, que foi só uma forma de demonstrar para vocês. Outro detalhe que eu consigo, através dessa edição, que é bem interessante para quem gostaria, gravou uma aula ou gravou um vídeo, ficou muito ruído ao fundo, né? O som não ficou bom, mas gostaria de ficar com a parte de visual e gravar outro áudio explicando sobre, eu consigo tirar o áudio. Então, como que eu vou fazer? Eu vou selecionar, por exemplo, o espaço de tempo no qual eu gostaria de tirar o áudio. Vou clicar com o botão direito, né? E vou remover. Eu vou em mais, separar áudio. Ó. Então, cliquei com o botão direito no intervalo, no evento que eu gostaria de tirar o áudio. Vou em mais e vou separar o áudio. Como vocês visualizaram, ó, o áudio ficou separado. Então, eu venho aqui e deleto essa parte. Então, vocês lembram que a vinheta tinha um som inicial? Então, agora, ó, ela ficou sem som. Outra opção interessante em relação ao programa é eu sobrepor dois vídeos. Para isso, eu preciso, então, inserir outra faixa de vídeo. Clico com o botão direito, adicionar faixa de vídeo, ou eu posso vir aqui no menu, clicar operações de faixa e adicionar faixa de vídeo. Então, aqui eu selecionei outra faixa de vídeo. Eu volto aqui para minha lista de reprodução. Por exemplo, eu vou inserir esse vídeo. Essa parte inicial aqui eu vou juntar, só que ela não tem a fala. Vou fazer esse corte. Vou deletar aqui. Vou puxar novamente e vou deixar que esse vídeo fique sobreposto em toda a vinheta inicial. Então, aqui eu vou fazer outro corte e vou deletar essa parte aqui. Então, quando eu volto para assistir a minha edição, fica aparecendo somente o vídeo superior. Como que eu faço para proceder para visualizar o vídeo inferior? Eu tenho que ocultar. Então, aí eu volto novamente a visualizar o vídeo inferior. Como que eu faço para assistir ambos os vídeos ao mesmo tempo? Então, eu seleciono o vídeo que eu gostaria que ficasse minimizado sobre o outro. Seleciono, não posso esquecer de mostrar, ficar visível aqui, que esse vídeo que vai ficar sobre. Eu venho em filtros, mais, e escolho a opção tamanho, posição e girar. Tamanho, posição e girar. Tamanho, posição e girar. Como vocês visualizaram, ele já ficou selecionado, então eu posso aqui organizar, né, conforme eu desejo, que ele apareça então no canto superior. Eu posso arrastar e ir ajustando, né, ou eu posso ir organizando dessa posição aqui, ir alterando. Então aqui eu consigo, né, destacar, eu consigo ampliar, né, ampliar, diminuir. Então fica a critério, né, de cada um, o tamanho, o local da sobreposição, por exemplo. Então, agora eu venho e assisto. Aqui eu consigo organizar para ficar melhor visível. Meu nome é Daniele e hoje estarei apresentando... Olá, meu nome é Daniele e hoje estarei apresentando... E ele fica, então, aparecendo a partir, né, num canto, sobreposto ao meu outro vídeo. Então, se eu só tenho imagens e gostaria que essas imagens ficassem aparecendo na sequência enquanto o vídeo base fica rodando, eu tenho essa possibilidade de sobrepor, né, um vídeo sobre outro. Então, essas foram, né, algumas edições básicas: corte, inserção de vídeo, de texto, de transição.
Então, lembrando sempre que ao longo da minha edição é interessante ficar salvando o projeto. Você não estará salvando a edição, o vídeo, e sim o projeto. Então, como que eu procedo para agora? Finalizei, por exemplo, a minha edição. Como que eu vou exportar? Então, eu posso clicar aqui em arquivo, exportar vídeo, ou eu posso aqui na barra de ferramentas vir diretamente em exportar. Então aqui ele vai me dar as pré-definições. Se você tem intenção de compartilhar no YouTube, então você pode selecionar a opção YouTube. Ah, mas eu gostaria de compartilhar no Facebook, no Instagram ou outra rede social, mandar por WhatsApp. Então é interessante, você também pode usar essa opção YouTube, porque ele já fica numa versão mais coerente com essas opções que você deseja enviar. Então, você vai selecionar YouTube e aqui em avançado, se você for em codificar, né, a qualidade do vídeo, sempre é interessante deixar quanto mais qualidade, mais pesado é o vídeo. Então, mais tempo você levará para enviá-lo. Então, aqui a orientação é que fique de 40% a 60% mais ou menos. Então, você vem aqui, seleciona YouTube, codificador, a qualidade da imagem, você deixa em torno desse valor, 40% a 60%, porque daí ele não vai ficar tão pesado para você conseguir anexar e encaminhar, por exemplo, via WhatsApp, né, se esse for o caso. Então, realizei essas configurações, clicar em exportar arquivo, vão selecionar então o local no qual vocês vão salvar. Ele vai ficar salvo em MP4, vocês vão clicar em salvar. E aqui nessa barra superior, vocês conseguem visualizar, né, a porcentagem, né, o tempo que ele estará então salvando o meu arquivo. O que completar 100%, vocês podem fechar a edição e localizar o arquivo e já iniciar o compartilhamento. Essas foram algumas das configurações básicas do editor de vídeo Shotcut. Até o próximo tutorial!